Irmãos, dando continuidade a esse vídeo aqui, eu tenho 3 minutos só. Paulo ele diz assim: ainda que eu tenha todos os dons, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, né? Ou seja, não adianta nada, muitas das vezes, eu ter dons, eu ter carisma, se eu não tiver uma coisa que se chama amor. Eu tenho que ter compreensão de que no meio cristão não existe só crente experimentado, amadurecido. Não, no meio dos crentes também existe as pessoas que se converteram ontem, que se converteram há um mês. É como uma autoescola. Você é motorista de carro, vejo muito, eu dirijo, vai fazer 4 anos, né? Tem que renovar minha carteira no ano que vem. Sabe quantas multas eu tomei, irmãos? 2 multas só. Ser cristão se reflete até no trânsito também, tá? Então, mas trazendo aqui para o nosso entendimento aqui, por exemplo, nós estamos lá, né, no trânsito. Eu dirijo já tenho quase 4 anos. Aí tem uma pessoa ali que deixou o carro morrer no sinal. Essa pessoa eu tenho que ter em mente, porque eu já passei por isso, você tem que ter em mente que essa pessoa, ela pode ter aprendido a dirigir ontem. Aí o que eu via quando eu aprendi a dirigir? Eu via, por exemplo, eu ia sair no sinal, o sinal lá estava vermelho, aí abria, aí o que acontecia? O carro morria comigo e eu via que as pessoas atrás, as pessoas não tinham paciência, né? Assim é no nosso meio cristão, né? Às vezes a pessoa já tem 10 anos de convertida e ela viu que usos, costumes, religiosidade, legalismo da parte dela nunca ajudaram ela em nada, E ela já tem 10 anos que ela está no legalismo, na religiosidade. Aí, como ela passou esses 10 anos na religiosidade, no legalismo, uma pessoa que se converteu ontem, ela quer que essa pessoa passe pelos mesmos processos que ela passou. É como eu estava conversando com a minha esposa ontem, nós conversamos muito aqui em casa, e eu estava dizendo para ela o seguinte, entendeu? Que existem muitos pais que querem tratar os seus filhos como foram tratados. Porque ontem eu fui cortar meu cabelo e estava vindo uma criança na minha direção, e essa criança ela descolou ali da mãe ali e correu e saiu desorientada e quase se trombou comigo. Aí eu fiz assim com a mão assim, e eu vi aquela mulher dizer para aquela criança assim: você é doente? Agora eu te pergunto, irmãos, como que a mente daquela criança vai crescer? Como que aquela criança vai crescer com essa mente, tendo uma mãe que chama ela de doente, de perturbado, vai saber lá quantos nomes aquela mãe não chama aquela criança. Aquela criança vai crescer como? Ela vai crescer com a mente totalmente, uma mente que recebe só palavras nocivas à vida dela. Aí eu estava dizendo para minha esposa, doente só pode ser ela. Por quê? Porque uma mãe, para deixar o filho, para estar andando no meio da rua, para não segurar na mão do seu filho pequenininho, uma criança de 2 anos, 3 anos, o doente não é a criança. O doente é o adulto que tem conhecimento, que tem entendimento do que pode acontecer com a criança e ainda assim anda ali com a sua criança sem dar as mãos para o seu filho. É muito arriscado uma criança dessa ser atropelada. Então Paulo ele diz que eu posso ter todos os dons, mas se eu não tiver o amor, de nada adianta, nada, absolutamente nada. Em Tiago capítulo 1, verso 27, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e os vivos nas suas tribulações e viver-se incontaminado do mundo. Ou seja, eu ajudar ali os necessitados e eu viver incontaminado, ou seja, não se contaminar com o mundo no pecado, não fazer aquilo que o mundo está fazendo. E se você for observar o versículo anterior, o versículo 26, tem um ponto que muitos não atentam para esse detalhe, que diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é o quê? É vã. Então, meu irmão, além de eu ajudar os necessitados e viver-se incontaminado desse mundo, sistema, pecado, eu tenho que refrear. Se eu quiser ser um religioso que agrada a Deus, eu tenho que refrear também a minha língua.
Muitos crentes não fazem isso, não refreiam a sua língua. Sai como uma metralhadora atirando para tudo enquanto é lado. E isso é muito ruim. Olha o que o mesmo Tiago diz aqui, Tiago 1,19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto a ouvir e tardio no falar. Tardio também para se irar. Então eu tenho que ser tardio no meu falar. O mesmo Tiago também ele diz aqui, no capítulo 3, verso 1, o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. O que tem no YouTube hoje de gente querendo ser mestre, meu irmão, é aqui, sabendo que receberemos mais duro juízo. Olha o que a Bíblia diz aqui, continuando no capítulo 3, verso 5, olha o que a Bíblia diz sobre a língua. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Aí diz assim, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então perceba que ele diz que da mesma boca nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Aí diz assim, de uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Aí Tiago ele nos dá uma orientação dizendo, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, verso do 16 ao 18 o seguinte, essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Vamos ver as 6 coisas que o Senhor aborrece, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, sabe a coisa que Deus abomina? Ele abomina, ele repudia, ele rechaça. Sabe, irmãos? É o que semeia contenda entre irmãos. Muitas das vezes essas contendas começam por causa de quê? Por causa da língua. Então, irmãos, que nós venhamos a tomar cuidado com a nossa língua. O que eu percebo, irmãos, é que tem muitos que torcem para o irmão, para a irmã cair, e quando algum irmão ou alguma irmã caem em algum tipo de pecado, alguns irmãos, ao invés de ficarem tristes com isso, não se alegrar com a desgraça alheia, eles vibram como torcedores de futebol. Mas a Bíblia diz assim, no Salmos 37, verso 23 ao 24, 23 ao 24, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que ele caia, preste bem atenção, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, irmãos, ainda que é possível que um homem ou uma mulher de Deus, que foram escolhidos por Deus, venha ter deslize, sim. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Mas ainda assim que alguém venha cair, como aconteceu lá na parábola do filho pródigo, o pai sempre vai estar com as mãos estendidas. A palavra de Deus diz aqui, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Olha o que a Bíblia diz aqui também em Provérbios, Provérbios 24, 16 ao 18, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Irmãos, justo não é uma pessoa que é justa porque ela é santa, nunca pecou. A Bíblia diz que toda a nossa justiça são como trapos de imundícia. Justiça, nós vamos ver daqui a pouco lá em Romanos 5:1, 5:19, que justo é aquele a quem Deus justifica por meio da fé através de Cristo. Não é aquele que é santo, porque se fosse assim era para ter um monte pendurado nas paredes aí na casa dos outros. Não é isso não. Justo, a Bíblia diz que Deus olhou do céu e ele não viu um justo sequer. Justo é aquele que é justificado por Deus através, quando nós manifestamos a fé na obra salvífica que Cristo ele fez na cruz do Calvário. Então diz assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará,
mas os ímpios tropeçarão no mal. Aí diz assim, ó, quando cair o teu inimigo, não é amigo irmão não, tá falando inimigo, ó. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Tá falando para o inimigo, quando eu ver o inimigo cair, para mim não se alegrar, né? Quanto mais o meu irmão, tá falando, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o seu coração. Não fica feliz não com a queda do seu irmão, com o tropeço do seu irmão ou da sua irmã, não, meus irmãos. Fique triste por isso, porque é seu irmão, é sua irmã. Aí diz assim, ó, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Então, quando o Senhor ele vê, muitas das vezes ali, uma pessoa caindo, tropeçando, e alguma pessoa ali, ela rindo, ela se alegrando, ela ficando feliz com aquele irmão ou aquela irmã que caiu, seu coração se alegrando, a Bíblia diz que isso é mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 8, o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Família aqui também é o que compartilha a comunhão, irmãos, em Cristo. São os domésticos na fé que está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 6, 10. É claro que aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, ele está falando de uma família terrena. Mas se você for ver lá em Gálatas 6, 10, vai falar de domésticos na fé. Então também nós temos uma família espiritual que irá morar no céu. Certa vez foram até Jesus estava fazendo uma reunião, alguém diz: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, lá, querem falar contigo. Aí Jesus foi e falou o quê? Minha mãe, meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são esses aqui que fazem a vontade do meu Pai. Então nós temos também uma família na fé. Então a Bíblia está dizendo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele negou a fé, e é pior do que o infiel. O mundo lá fora, os ímpios, eles se unem. Uma pessoa, eu já usei droga, já bebi cachaça demais durante mais de 10 anos, eu sei o que é isso. Um bêbado acolhe o outro. Ah, vamos dormir lá em casa, você não tem onde dormir. Um drogado acolhe o outro, eles são unidos. Mas os crentes não. Os crentes não. Os crentes, eles querem se destruir uns aos outros. Não todos, a maioria. A maioria eu percebo isso. Então está dizendo, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, né? Então, nós lemos lá em Provérbios, capítulo de número 24, que 7 vezes o justo cairá, e as 7 vezes ele vai se levantar, se ele foi um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Meu irmão, você pode dar risada, você pode zombar, você pode falar que o irmão é endemoniado, mas se Deus escolheu ele, se ele é uma ovelha escolhida por Deus, como Jesus diz lá, e eu lhes dou a vida eterna. Vamos ler esse trecho lá? Olha o que Jesus ele diz.